Você já parou para se perguntar por que tem pessoas que trabalham e mesmo assim não conseguem enriquecer? Ou porque somente 2% das pessoas de todo o planeta Terra de fato vivem em abundância financeira? E por que algumas pessoas têm altos e baixos emocionais e acabam assim desistindo dos projetos mais importantes das suas vidas? Você já pensou em ter alta performance no seu trabalho, mas você não sabe como fazer isso? Não sabe como atingir alta performance e alto desempenho no seu trabalho? Ou talvez você tenha muito medo de errar, ou então se preocupe demasiadamente com a opinião das outras pessoas. E toda essa configuração emocional prejudica você em atingir a vida que você sempre quis. Então fica comigo nessa aula de agora que eu vou te explicar 4 fatores que, se você não mudar na sua vida, você nunca vai ter prosperidade financeira, não vai conseguir enriquecer. 4 fatores que eu vou te explicar nessa aula. E também 3 verdades sobre inteligência emocional e poder pessoal. Coisas muito práticas que você pode aplicar na sua vida e reconfigurar a sua inteligência emocional. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wendel Carvalho, sou treinador comportamental, especialista em alta performance pessoal e de negócios. E nos últimos 14 anos eu treinei mais de 200 mil pessoas presencialmente em todo o Brasil. Pessoas que foram aos meus eventos para ter uma transformação em suas vidas. Os meus vídeos nas redes sociais já somam mais de 30 milhões de visualizações. E tudo isso para ajudar cada vez mais pessoas a construir o que eu chamo de vida épica, de conseguir ter uma vida realmente abundante. Viver a vida nos seus termos, do jeito que você acha que tem que ser. Igual a você, eu saí do zero também. Tive dificuldades na minha infância, dificuldades na minha adolescência, venho de uma família com dificuldade financeira extrema, problemas em relação a situações emocionais, pais separados, uma realidade muito parecida com a sua possivelmente. Mas mesmo vindo de uma realidade como essa, eu consegui, através do desenvolvimento humano, do que eu vou te explicar aqui hoje, mudar radicalmente a minha inteligência emocional, o meu poder pessoal. Desta forma, os problemas que acontecem na minha vida hoje em dia nem são vistos mais pelo meu sistema nervoso como um problema. Simplesmente um detalhe que eu consigo passar por cima. Coisa que antigamente me abalava emocionalmente por completo e eu desistia dos projetos da minha vida. Eu saí de uma situação onde eu ganhava menos de R$ 1.500 por mês, há poucos anos atrás, para conseguir viver na casa dos meus sonhos, ter o carro dos meus sonhos e ter um estilo de vida que eu sempre sonhei. Tudo isso aconteceu quando eu tive acesso à informação organizada que mudou o meu jeito de pensar e mudou o meu jeito de agir. E neste vídeo eu vou te explicar como é que você pode ter também essas mudanças na sua vida. Então chegou o momento de eu te explicar 3 elementos-chave para que você possa ter mais inteligência emocional e aumentar o seu poder pessoal. Quando eu dominei isso, internalizei isso na minha vida, e os meus alunos também dominaram isso, internalizaram na vida deles. Eu não estou falando de um ou outro aluno, estou falando de mais de 200 mil alunos que passaram por todos os meus treinamentos. Quando eles internalizaram isso, tudo ficou mais fácil. As brigas em casa reduziram, as pessoas conseguiram não desistir dos projetos e avançar até o final nos seus projetos e muitas vezes construir o seu próprio negócio ou fazer o seu negócio crescer por conta do domínio da inteligência emocional e aumento do poder pessoal. O primeiro elemento é você aumentar a sua maturidade emocional. O que acontece é que a maior parte das pessoas, por conta de não terem estudado técnicas de como ter mais inteligência emocional ou aumentar o seu poder pessoal, essas pessoas, quando se veem em frente a problemas, a desafios, essas pessoas simplesmente entram em desespero, acham que é difícil demais e tendem a desistir daquilo que elas estavam se propondo a fazer. Para pensar, quantas vezes você teve uma briga no seu relacionamento e você resolveu terminar o relacionamento por conta daquela briga? Quantas vezes alguém não fez alguma coisa do jeito que você gostaria e você ficou profundamente irritado com aquela pessoa? Você acredita que o problema está naquela pessoa ou em você que se irrita facilmente com as coisas? Quantas vezes você precisou ter mais resiliência, garra, atitude para continuar fazendo alguma coisa mesmo no desafio e você antes da hora desistiu? Com isso, você enterra os seus sonhos, com isso você deixa de viver o que existe de melhor na vida e vai se contentando com cada vez menos. Essa questão de inteligência emocional e essa falta de maturidade, isso não é ensinado no colégio. Isso não é discutido, possivelmente os seus pais nunca te ensinaram isso. Mas entenda, as pessoas que mais têm sucesso no mundo, grandes esportistas, medalhistas olímpicos, grandes empresários, pessoas que têm vidas equilibradas em todas as áreas, sem dúvida nenhuma têm maturidade emocional. Conseguem lidar com os desafios, com as circunstâncias, com as situações e passar bem por isso. O segundo ponto é que você precisa aprender a dominar o poder das crenças. Isso mesmo.
Você tem crenças na sua vida em relação a absolutamente tudo. De repente você já ouviu isso, você tem uma crença racional, irracional, mas o fato é que o modelo de mundo que você vive, o quanto você ganha financeiramente, o sucesso que você tem em várias áreas da sua vida, estão intimamente ligadas às crenças que você tem. Mas, Wendel, o que é uma crença? Crença é uma sensação de certeza. Talvez você tenha uma crença limitante hoje do quanto você dá conta de fazer na vida. Sua crença de capacidade é baixa. Talvez você ache que você merece pouco. Talvez você tenha crenças de que dinheiro é a fonte de todo mal. Ou talvez você tenha uma crença hoje que não dá para ter muito da vida em todas as áreas. São crenças limitantes. E de onde vêm essas crenças? Essas crenças que você tem hoje foram colocadas dentro do seu sistema nervoso pelos seus pais, principalmente. Mas não vai culpar os seus pais. Eles fizeram o máximo que eles podiam com a condição que eles tinham. Eles simplesmente passaram para você crenças que vieram dos seus avós e dos seus bisavós. Mas será que essas crenças são verdades absolutas? Será que você tem que viver com essas crenças para o resto da sua vida? O que eu descobri? Que o meu pai e a minha mãe, por mais que eles me amassem, eles passaram crenças para mim que foram crenças limitantes em muitas coisas. Por exemplo, crenças em relação à minha capacidade de fazer as coisas. Eu acreditava que eu não era capaz e depois, quando eu reconfigurei essas crenças, tudo mudou na minha vida. Bom, primeiro premissa que você deve estar entendendo, dá para reconfigurar essas crenças. E cada vez que você tem um estímulo negativo em relação a algo na sua vida, isso se torna, eu costumo dizer, isso se torna uma bolinha preta num grande jarro transparente. É uma experiência ruim que você teve e pode ser uma crença ruim que você tem sobre alguma coisa. Uma crença ruim sobre pessoas ricas, uma crença ruim sobre relacionamento, uma crença ruim sobre pessoas que buscam mudar sua saúde o tempo todo. Talvez você tenha essas crenças. E você pode, através de técnicas extremamente simples, tirar essas crenças, reconfigurar essas crenças e colocar crenças novas no lugar. Porque com crenças novas você consegue fazer coisas que antes você não conseguia fazer. Já viu pessoas que tentam mudar de tudo na sua vida, mas por não mudar as crenças, porque não sabem mudar as crenças, elas têm um nível de mudança na vida, mas rapidamente voltam. Como se fosse um elástico que puxa essa pessoa, ela até faz força para mudar a sua vida, mas não consegue, porque ela está presa nas crenças que foram instaladas lá na infância dela. Existem formas, métodos e uma ciência por trás, ciência muito simples para você mudar as crenças que você tem. E o terceiro ponto é você se tornar um mestre em relação a dominar o medo. Wendel, mas dominar o medo, como assim? Sim, sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem atingir o máximo de performance nos seus trabalhos, na sua carreira, abrir o próprio negócio, fazer o negócio crescer, porque tem extremo medo. E são dois os maiores medos que as pessoas têm. O medo de não ser bom o suficiente, ou seja, o medo de não conseguir, o medo de não dar conta, por isso as pessoas desejam cada vez menos, por isso as pessoas estão morrendo de medo de errar, de começar e não dar conta. E o segundo medo, que é o medo de ser inconveniente, o medo de incomodar as outras pessoas. E daqui ramifica o medo que talvez você tenha, o medo de desagradar as pessoas, o medo da opinião das outras pessoas. Perceba o quanto esses medos são prisões que impedem você de ter o máximo na sua vida. Você dominando esses medos, e também existem técnicas e uma ciência muito simples por trás disso, você pode desbloquear o seu potencial como se você desvencilhasse de algumas amarras, algumas coisas que estão te prendendo e conseguir andar em muito maior velocidade. Já se sentiu preso? Sentiu preso a essas coisas, essas pressões sociais, a opinião das outras pessoas, esse medo de errar? Pois é, e por que será que tem pessoas que não têm isso? Por que será que tem pessoas que tinham isso e romperam isso? Eu quero te dizer, você também pode romper isso. E agora, 4 elementos que você precisa dominar se você quer, de fato, se tornar uma pessoa mais próspera financeiramente. Quando eu digo mais próxima financeiramente, é se tornar uma pessoa mais rica realmente. Parar de ter problemas com dinheiro, falta de dinheiro o tempo todo, uma parte do mês que você tem dinheiro e outra parte que você não tem. Eu já passei por isso, eu já vim de uma família muito, muito pobre, situações muito difíceis. Já morei, por exemplo, numa casa que tinha telha de eternite, sabe, aquele piso vermelho de cera, uma rua que não tinha asfalto, para morar numa casa dos meus sonhos, andar com o carro dos meus sonhos, é uma situação completamente diferente. Eu internalizei isso e apliquei esses passos na minha vida. Como você, eu saí do zero também e tive grandes resultados, e você pode ter resultados muito, muito, muito maiores do que o meu. Então vamos entender quais são esses 4 passos, essas 4 ideias. Primeira coisa para que você possa realmente se tornar próspero é você mudar o seu padrão de pensamento. Então existem os padrões de pensamento. Wendel, o que significa esses padrões de pensamento? Você tem padrões de pensamento por conta de tudo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância por conta do dinheiro. Sim, são as crenças que eu falei agora há pouco. Você é moldado por conta das suas crenças ligadas a dinheiro. Quantas vezes você ouviu da sua mãe, por exemplo, lava a mão que o dinheiro é sujo, não adianta trabalhar muito porque caixão não tem gaveta.
As pessoas que são pessoas ricas, bem-sucedidas financeiramente, são pessoas do mal. Quantas vezes a gente viu isso já em novela, em filmes? E esse padrão de pensamento que existe acerca de dinheiro, riqueza, pessoas ricas e pessoas pobres, molda o quanto de dinheiro você vai ter. Ou seja, não adianta nada você trabalhar muito, porque muita gente acha isso, né? Se eu trabalhar muito, trabalhar duro, for um cara muito trabalhador, eu vou enriquecer. Analisa comigo. Pensem, por exemplo, em algumas funções na sociedade, alguns cargos de trabalho na sociedade que as pessoas trabalham muito. Por exemplo, um estivador no porto, aquele cara que carrega sacos e sacos nas costas, um pedreiro, eu não tenho nada contra essas pessoas, por favor, mas trabalhar daquela forma não vai enriquecer. Então, sem dúvida nenhuma, você talvez esteja depositando a esperança em trabalhar duro, trabalhar muito para enriquecer. Quantas pessoas você conhece que trabalham muitas horas por dia, dão um duro danado e não enriquecem? Então, possivelmente, essa não é a chave. Você precisa, então, mudar o padrão de pensamento. Como você pensa e age em relação ao seu dinheiro. Você precisa tomar decisões que a maior parte das pessoas não estão tomando. Por isso que 98% das pessoas têm dificuldades extremas com dinheiro e só 2% da população realmente tem mais dinheiro. Todo mundo pode ter muito dinheiro, todo mundo pode realmente conseguir ser próspero financeiramente, desde que mude o seu sistema de crenças e o seu padrão de pensamento sobre o que é dinheiro, como conseguir dinheiro, tudo isso de forma muito honesta e simples. O segundo elemento é que você precisa mudar o seu termostato financeiro, ou seja, o quanto você acredita que você merece de dinheiro. Você tem um termostato financeiro, como um ar-condicionado tem um termostato. Imagina só o que é um termostato. Você pega o seu ar-condicionado da sua sala, do seu quarto, e você coloca lá naquele ar-condicionado 19 graus. Imagina que o ambiente está 20 graus, está 30 graus. O ar-condicionado vai funcionar muito forte. Quando ele chegar a 19 graus, o que acontece? Ele para de funcionar. Exatamente isso. Ele para de funcionar e só mantém. Você hoje tem um termostato financeiro, você tem um termostato de quanto você acha que você merece ganhar, quanto você acha que você consegue manter de dinheiro. Se você não muda o seu termostato financeiro, se você não reprograma ele, tem técnicas para reprogramar, se você não aumenta o seu nível de merecimento, por mais que você trabalhe, você vai fazer de tudo para se livrar do dinheiro, você vai se sabotar para não ter mais dinheiro do que você consegue manter. Se você acredita que você não é merecedor, por exemplo, de ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais, você não vai conseguir manter isso, porque o seu termostato financeiro, por conta de você não ter trabalhado isso, diz que você só merece ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Então você nunca vai conseguir viver com 40, 50 mil, onde muitas pessoas têm 40, 50 mil por mês, 100 mil reais por mês, porque o termostato financeiro foi elevado. Já passou com alguma situação onde você foi num ambiente mais rico, mais sofisticado, onde as pessoas lá têm mais dinheiro e você ficou se dizendo, eu não mereço estar nesse lugar, esse lugar não é para mim? Pois é, isso quer dizer que o seu nível de merecimento é muito baixo. E eu já passei por isso. Eu já passei por situações onde eu falava, poxa, eu não mereço estar aqui, eu deveria estar num lugar mais simples, eu não faço parte disso. E sabe o que eu descobri? Tudo isso é crença, tudo isso dá para ser reprogramado, tudo isso dá para ser mexido. Se você muda o seu termostato financeiro, o seu nível de merecimento, tudo muda. Para pensar. Se Deus, uma força maior, fez as coisas tão lindas, abundantes no mundo, por que você não pode usufruir disso? Por que você não pode andar num carro melhor? Por que você não pode jantar num restaurante melhor? Por que você não pode usar roupas mais confortáveis? Por que você não pode dar mais segurança financeira para sua família? Se tem pessoas que têm isso, por que tem que viver na miséria? Você entende? Deus criou essa situação toda para que você possa escolher onde vai viver. Basta você escolher, é o seu livre-arbítrio. Se foi criado por uma força maior, por que não viver? Só precisa mudar o termostato financeiro. 100% das pessoas ricas, prósperas que você conhece, respeitam esse número 3, que são os 2 padrões das pessoas ricas. Quais são esses 2 padrões, tá? Esses 2 padrões são os seguintes. Para que a pessoa possa se tornar uma pessoa rica financeiramente, próspera financeiramente, só tem 2 caminhos. O primeiro caminho é a pessoa se tornar um investidor. Talvez você é uma pessoa que vai tirando dinheiro do seu salário, e vai investindo, comprando ações, investindo em empresas e tudo. Se você faz isso, daqui a um tempo você vai enriquecer. A pergunta é, você faz isso? Possivelmente não. Porque menos de 0,5% da população brasileira de fato investe dessa forma. Muito pouca gente. Wendel, então você quer dizer que eu vou ser pobre? Quer dizer que... Calma, tem o segundo ponto aqui. O segundo ponto é que se você não faz parte do grupo dos investidores, você precisa ser um empreendedor, um empresário, você precisa ser dono do próprio negócio.
Se você faz parte ou do primeiro grupo ou do segundo, você tem alguma chance de enriquecer. Se você não faz parte nem do primeiro nem do segundo, você não vai enriquecer jamais. Quando eu digo enriquecer, eu não estou dizendo assim, sair de 3 mil reais por mês para ganhar 5, 6. Não, eu estou dizendo de você sair de 2, 3 mil reais por mês para ganhar mais de 100, 150, 200, 300 mil reais por mês. O que é completamente possível, desde que você mude o seu padrão de pensamento e o seu padrão de ação. Isso é se tornar uma pessoa próspera, tudo bem? Então precisa mudar isso daqui. Dentro da estrutura que eu ensino para os meus alunos, que eu vou ensinar para você mais para frente, eu explico como poder não cair nas armadilhas e fazer parte dos dois grupos ao mesmo tempo ainda e conseguir prosperar. E por último, respeitar os padrões. O 4 tem a ver com você respeitar os padrões. Wendel, o que é isso, respeitar os padrões? Analisa o seguinte, durante essa minha jornada de mais de 14 anos, analisando o que gera sucesso, analisando a história de pessoas de sucesso, eu sou um mapeador, uma pessoa que gosta de mapear e entender, eu percebi que 100% das pessoas que enriqueceram basicamente têm os mesmos comportamentos. Se você busca tentar enriquecer e mudar tudo que eu estou falando de enriquecimento é de uma forma lícita e honesta, sabe? Eu nem lido com essa questão que não é lícito, não é honesto. 100% das pessoas que enriqueceram de forma lícita seguiram 6 passos. 6 passos muito claros, que se você seguir os 6 passos, são 6 passos que eu segui, isso mudou radicalmente a minha vida, me tornei um milionário. Se você seguir exatamente os 6 passos, essa vida também vai mudar para você. Mas você tem que respeitar esses padrões. Sabe o que acontece? As pessoas elas tentam fazer da própria cabeça. Elas tentam seguir um caminho, cortando a mata com um facão, dando um maior trabalho, sendo que tem uma trilha logo ali que muitas pessoas já passaram por aquela trilha. Só que alguém tem que te apontar qual é a trilha certa para que você entre na trilha certa e não perca tempo. E para que você possa mudar essa parte emocional na sua vida, para que você possa mudar essa parte financeira na sua vida e ter maestria realmente nessas duas grandes áreas, você precisa aprender como fazer isso. Tudo está ligado a aprender como fazer. Por que você não tem um maior resultado hoje? Porque você não sabe como fazer, você precisa aprender. E basicamente existem 2 caminhos para aprender, o caminho A e o caminho B. O caminho A é um caminho de tentativa e erro, é um caminho onde você vai aprendendo ao longo da vida, fazendo, estudando, buscando por conta própria, e você vai fazendo, você desiste desse caminho, você vai pegando um outro caminho, aí você para e você vai estudando, lendo um vídeo, vendo um livro, vai num treinamento, e chega a determinado ponto na sua vida que você consegue chegar naquele ponto tão sonhado. Pode ser que você demorou talvez 3, 4, 5, 10 anos para poder fazer isso, aprendendo por conta própria. Mas existe um outro caminho que é você aprender com um passo a passo de alguém que já chegou lá. Verifica isso. Você saber de alguém que já passou por uma trilha, sabe qual é a trilha, sabe qual é o caminho, essa pessoa vai te atalhar esse processo todo. Essa pessoa vai te passar o sistema de passo a passo que realmente funciona, já foi testado em centenas, talvez milhares de pessoas, e esse passo a passo vai fazer com que você consiga, de uma forma muito mais rápida, chegar onde você quer. Talvez em vez de gastar 4, 5, 6 anos, você gaste 4, 5, 6 semanas. Perceba isso. O que será que é mais inteligente? Você pesquisar, por exemplo, todas as receitas que existem para poder fazer um bolo de chocolate incrível e testar dezenas e milhares de receitas para que você possa chegar na receita perfeita? Ou você simplesmente contratar o passo a passo da pessoa que já pesquisou isso nos últimos 20 anos? O que será que é mais inteligente? Sabe o que acontece? Ao longo da minha vida eu fui muito arrogante e eu tenho que admitir isso para você. Eu tentei fazer durante muito tempo o sucesso acontecer através de tentativa e erro. Eu queria fazer do meu jeito. Sabe o que eu descobri? Que muitas vezes do nosso jeito não dá certo. Quando eu entendi e internalizei isso, eu comecei a minha busca por desenvolvimento humano. E nos últimos anos eu gastei mais de 600 mil reais em treinamentos no Brasil e fora do Brasil. Muitos treinamentos que eu fiz nos Estados Unidos, com os maiores treinadores do mundo, T. Harv Eker, Tony Robbins. Com Tony Robbins eu estudei 4 vezes. Cada treinamento desse eu gastava mais de 50, 60 mil reais para poder ir lá estudar isso presencialmente. Só que muitas pessoas não têm essa possibilidade. Muitas pessoas não têm a possibilidade por conta do inglês, por conta da distância, por conta do dinheiro. Pensa, gastar 40, 50 mil reais para ter acesso a essa informação. E para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse passo a passo detalhado que eu criei, eu organizei tudo isso dentro de um programa 100% online chamado Ciclo da Maestria. Um programa 100% online feito com aulas gravadas como essa, que você pode estudar no seu ritmo, de onde você quiser. Você pode assistir essas aulas no seu celular, no seu trabalho, no seu tablet, no seu notebook, não tem desculpa de falta de tempo. As aulas são extremamente práticas e objetivas e entregam ferramentas, o como fazer. Nada motivacional, nada inspiracional, não é por aí.
É realmente um passo a passo do que você faz primeiro, depois e depois, baseado em toda essa ciência que eu estudei nos últimos 14 anos. Você não vai ter que esperar 14 anos para ter esse nível de conhecimento. Eu vou te entregar o passo a passo, eu vou te mostrar qual é o caminho que tem que ser seguido para que você também tenha essa mudança na sua vida. E os 3 módulos que você vai ter acesso já logo após a sua inscrição, se inscrevendo, você já começa a ver as aulas logo na sequência. O primeiro módulo ele é sobre inteligência emocional e poder pessoal. Tudo que eu sei sobre isso, organizado num passo a passo. Como dominar suas emoções, como dominar os estados emocionais, entrar em ação quando você precisa, não se irritar com as pessoas, criar maestria emocional. Enquanto várias pessoas estão desistindo das coisas, você continua tenaz, você continua com garra. Por que algumas pessoas têm isso e outras não? Pois é, eu vou te explicar num passo a passo detalhado nas aulas desse módulo como você vai desenvolver isso. Independente se você tenha baixíssima inteligência emocional, independente se você chore com frequência, independente se você fica com vontade de matar as pessoas, independente se você tem momentos onde você se sente muito, muito triste, não importa o nível emocional que você tenha, por conta de todas as pessoas que eu já treinei, eu entendo desses padrões humanos. E eu organizei nesse primeiro módulo para que você possa dominar os seus estados emocionais e aumentar o seu poder pessoal. E assim não desistir mais das coisas. E assim não procrastinar mais. Já no segundo módulo, você vai receber as estratégias sobre realmente ter prosperidade financeira. Quais são esses segredos? O que as pessoas realmente prósperas fazem? Quais são os passos e decisões que elas têm que tomar? E eu vou te explicar, não importa se hoje você esteja nas dívidas, não importa se hoje você tem uma dívida gigantesca, não importa se você veio de uma família que tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, não importa se você é velho ou novo, não importa a sua condição. O que eu vou te explicar aqui vai fazer com que você saia de onde você está hoje e chegue num nível de prosperidade financeira radicalmente diferente em alguns meses ou talvez até 1 ou 2 anos, de uma forma muito rápida. O que eu vou te explicar aqui, qualquer pessoa consegue colocar para rodar. E você não vai precisar saber nada de como investir em ações, bolsa de valores. Eu não vou te falar nada desse tipo assim, você tem que poupar um cafezinho, corta a despesa de cinema, corta isso que você vai ficar rico. Não é nada disso, porque isso simplesmente não funciona. Eu vou ser muito verdadeiro com você e mostrar o passo a passo que eu usei para mudar radicalmente a minha vida financeira. Aqui eu vou te mostrar qual é a planilha que eu uso para gerenciar as minhas finanças. Extremamente simples, fácil de usar e você também vai conseguir usar as mesmas ferramentas que eu uso e transformar a sua vida financeira. E o último módulo é um módulo sobre maestria. Uau, maestria! O que isso significa? Você vai entender aqui qual é o passo a passo que as pessoas utilizam para se tornar mestre naquilo que elas fazem. Quais são os passos, as ferramentas que você pode utilizar para se tornar referência no que você faz no seu trabalho? Como é que você pode fazer para aprender coisas novas? Imagina só como seria se você tivesse a habilidade de aprender e instalar hábitos novos na sua vida. Aprender qualquer coisa que você queira e se tornar mestre naquilo numa janela mais curta de tempo. Como seria? Como seria dominar isso sabendo que o seu concorrente não domina isso? Imagina a dianteira competitiva que você teria. Pois é, isso aqui tem a ver com o que os atletas de alta performance usam, pessoas de alta performance usam, grandes empresários e qualquer pessoa simples como eu e você pode utilizar essas estratégias para atingir a alta performance e dominar o território, se tornar talvez número 1 no que você faz no seu trabalho. Como eu te disse, fazendo inscrição para o ciclo da maestria, você vai ter acesso imediato a toda essa informação, a todo esse conhecimento. E a mudança vai começar imediatamente na sua vida. Pode ser que você pense assim, Wendel, mas e se eu não gostar? E se eu achar que não foi para mim? E se eu não me encontrar? E se eu não entender muito bem o que você está falando? Não tem nenhum problema. Você tem 15 dias de garantia incondicional. Você pode assistir o treinamento, fazer as ferramentas, você vai ter acesso a tudo que eu falo lá. 15 dias para que você possa experimentar os módulos do curso. Se você identificar que você não gostou, não percebeu grandes mudanças na sua vida, não estou falando de mudança pequena não, de grandes mudanças na sua vida, basta você mandar um e-mail para a nossa equipe, falar com a gente em inbox no Instagram, no Facebook, enfim, e a gente devolve o seu dinheiro integralmente, sem letras pequenas, sem pegadinhas, sem nada disso. Se você não gostar ou não perceber grandes mudanças na área emocional, prosperidade financeira e maestria, devolvemos o seu dinheiro sem nenhum tipo de problema. E sabe o que é incrível? Você não vai precisar muitas vezes gastar 50, 60 mil reais para ir num treinamento, então ter gastado 600 mil reais com tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Você vai poder ter acesso a toda essa informação, toda essa tecnologia, todas essas ferramentas por apenas R$ 48,42 por mês. 12 parcelas de R$ 48,42 para ter acesso a tudo que está dentro
do ciclo da maestria. Então perceba, R$ 48,42 por mês, isso aí muitas vezes é o que você gasta indo no shopping, com alguma coisa que não vai mudar a sua vida, você gasta numa pizza, uma coisa que não vai mudar a sua vida. O que eu estou discutindo com você é como se tornar mestre em relação às suas emoções. Não desistir mais das coisas, não se irritar, não se abalar emocionalmente. Como descobrir o passo a passo da ciência da riqueza e ações simples que você pode tomar para poder mudar a sua vida financeira. Como se tornar um mestre em qualquer coisa que você se meta a fazer, entendendo passo a passo que grandes celebridades, grandes pessoas que saíram do zero aplicaram nas suas vidas. Tudo isso por R$ 48,42 por mês, 12 parcelas. E o que é melhor, você vai ter acesso às aulas iniciais exatamente agora. Então não vem com essa de que você não tem tempo. Você pode estudar 10 minutos por dia. Você pode ver uma aula de 10 minutos por dia. Você pode estudar 2 horas no final de semana. Não fica com essa. Você não pode mais procrastinar. Você não pode mais brincar com a única vida que você tem. Até quando você vai, ficar aturando não ter dinheiro? Até quando você vai ficar aturando não ter domínio sobre as suas emoções? Até quando você vai ficar nivelando a sua vida por baixo? Você tem 15 minutos por dia. Você tem 2 horas no seu final de semana, 1 hora no seu final de semana, eu sei que você tem. Se você quer de fato mudar isso, você precisa aprender como fazer e não por tentativa e erro. Você precisa de um passo a passo organizado e é isso que é o ciclo da maestria. Aqui embaixo tem um botão, clica nesse botão, se inscreva, começa já a fazer a parte do processo, porque logo após sua inscrição você já vai ter acesso à comunidade fechada do Facebook. Lá na comunidade secreta do Facebook, os outros alunos do ciclo da maestria, você vai fazer parte dessa comunidade. É um presente meu para você, tem essa comunidade que você está lá, você vai estar junto com os outros alunos discutindo. Aves da mesma plumagem voam juntas, gente de sucesso fica junto com gente de sucesso. Você vai estar discutindo lá como é que você faz para melhorar isso daqui, isso aqui, isso aqui, o que eles estão fazendo, como é que eles estão aplicando as ferramentas e as pessoas na mesma vibração. Lá nessa comunidade, volta e meia eu faço algumas lives lá dentro, exclusiva para os alunos, para poder ajudar os alunos a chegarem cada vez mais longe. Entrando para o ciclo da maestria, você vai fazer parte de um grupo seleto de pessoas que têm domínio emocional, prosperidade financeira e são mestres naquilo que elas se propõem a fazer. Então clique agora no botão aqui abaixo, faça a sua inscrição e a gente se vê dentro da comunidade dos alunos, você junto com os outros alunos e tudo mais, tendo acesso a toda essa informação e tecnologia. A gente se vê lá, clique abaixo e faça a sua inscrição. Até mais!